Meus amados irmãos, a paz do Senhor, você é o nosso convidado para participar da lição de número 8 da Escola Bíblica Dominical. Pegue aí a sua lição, a sua Bíblia, acompanhe conosco esse estudo edificante, um assunto que tem permeado a cabeça de muitas pessoas ao longo da história. E nós vamos hoje ver a resposta à luz da Palavra de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe, deixe seu comentário, deixe o seu like, participe em nome de Jesus. Meus amados irmãos, nós estamos estudando aqui a lição de número 8, que tem como título Apresentando ao Senhor Nossos Questionamentos. O nosso textuário diz assim: mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as tuas obras. Salmo 73, versículo de número 28. A nossa verdade aplicada diz: como filhos de Deus, podemos apresentar a nosso Pai nossos temores e nossas angústias e incertezas. Os nossos objetivos da lição: apresentar o conflito existencial de Asaf, ensinar como vencer o sentimento de inveja e explicar a importância de clamar em meio à angústia. Então, meus amados irmãos, esse tema, ele trata de um assunto muito discutido, muito pensado pelas pessoas ao longo da história, sobre a justiça de Deus, as bênçãos de Deus, porque pessoas boas sofrem, porque muitas das vezes pessoas ruins prosperam, né? Então, esses questionamentos foram levantados por Asaf no Salmo 73, como também no Salmo de número 77. É o que nós vamos estar vendo hoje na nossa lição. E vamos ler agora o nosso texto de referência, que está no Salmo 73, o versículo de número 1. Depois nós vamos para o Salmo 77, do versículo 3, 4, 7, 11 e 16. Diz assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Lembrava-me de Deus e me perturbei. Queixava-me e o meu espírito desfalecia. Sustentastes os meus olhos vigilantes. Estou tão perturbado que não posso falar. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor. Certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. As águas te serviram, ó Deus. As águas te viram e tremeram. Os abismos também se abalaram. Que salmo maravilhoso. A nossa introdução diz assim: os Salmos 73 e 77 muito contribuem para nossas reflexões e orações em momentos difíceis durante a caminhada cristã. Também nos revelam que a bondade e a misericórdia do Senhor sempre permanecem com os seus em todo o tempo. Deus é bom em todo o tempo, em todo o tempo Deus é bom. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo assim, não está distante de nós alguns questionamentos que a nossa mente pode acabar fazendo quando nós começamos a tirar o foco de Deus e da sua palavra e começar a raciocinar as coisas, a ver, enxergar as coisas apenas com o nosso pensamento, né? Com os nossos conceitos ou com os conceitos meramente humanos, destituídos de Deus. Nós vemos no primeiro ponto, ele vai falar sobre o conflito existencial de Asaf. Esse conflito existencial, ele ocorre muito com a humanidade, com cada um de nós. Vez por outras, nós somos levados a este conflito. É interessante aqui na lição, que ele fala aqui, se você prestar bem atenção, no caso de Jó e no caso do livro de Jeremias também, abordam desse assunto sobre a justiça de Deus, né? Você pode pegar aí na sua casa e meditar nessas duas passagens de Jó 21, versículos de 7 a 15, como Jeremias 12, versículos de 1 a 2. Você vai conferir aí esses questionamentos. O Salmo 73 registra pensamentos e questionamentos presentes na mente humana ao longo da sua existência.
Chegando aos nossos dias, como a prosperidade dos ímpios, anote aí, ponto 1, prosperidade dos ímpios, e o 2, o desafio de prosseguir vivendo segundo os valores cristãos e em santidade. Após nós falarmos aqui da lição, nós vamos focar um pouquinho nesses dois salmos, 73 e o 77. Quero mostrar alguns pontos interessantes para você, e você que está nos acompanhando vai entender melhor, vai compreender melhor este assunto. Mas esse questionamento é levantado no Salmo 73 por Asaf, né? Que os ímpios prosperam, porque são tantas coisas boas que acontecem com eles. Será que vale a pena viver uma vida de santidade? É o questionamento de Asaf. Nós vamos ver detalhado daqui a pouco no Salmo 73. A bondade de Deus. A primeira reflexão realizada pelo salmista consiste na bondade de Deus para com Israel e os limpos de coração, como está descrito aqui, ó, versículo de número 1. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Vejam só. Então, Deus verdadeiramente é bom. Quando ele faz esses questionamentos dele, ele não deixa de mostrar, antes de fazer o questionamento, a qual passou pela sua cabeça, ele não deixa de mostrar primeiro como Deus de fato é. Quem é de fato a pessoa de Deus? Ele descreve aqui: verdadeiramente bom é Deus. Então Deus, ele é bom. Ele diz para com Israel e para com os limpos de coração. Então, aqueles que são limpos de coração, Deus é bom. E para com Israel também. Mas na realidade, nós vamos ver ao longo da lição que Deus é bom mesmo com as pessoas más. Mas aqui ele está fazendo uma colocação de como Deus, ele é bom, tanto com Israel, seu povo aqui no caso, escolhido, hoje a igreja, com os que são limpos de coração, que buscam a Deus de fato. Há uma bondade de Deus sobre a vida dessas pessoas. Mas isso não impede de Deus operar com a sua bondade na vida da humanidade, até mesmo daqueles que não o conhecem. Certo? Então, vale a pena ser limpo de coração? O questionamento que ele fala no início, andar em santidade, andar direito na presença de Deus, vale. Aquele questionamento dele não anula a vontade de Deus e nem o entendimento que ele vai ter mais na frente. Por isso ele já começa dizendo que Deus é bom para com Israel e para com os limpos de coração. Certo, meus irmãos? Então nós vamos voltar aqui para a nossa lição, continuando aqui da onde nós paramos. Só queria mostrar ali para você ver mais detalhado. Agora vamos para o 1.2, resistindo à tentação. Após refletir sobre a bondade de Deus, o salmista analisa sua conduta e expressa: quanto a mim, os meus pés quase vacilaram. Vejam só. Ele diz: quanto a mim, os meus pés quase vacilaram. Ou seja, quase desviaram nessa tradução. Outras diz vacilaram. Porque quando ele começou a olhar para as coisas humanas, para a suposta prosperidade dos ímpios, aí a sua fé ficou abalada. Porque quando nós deixamos de olhar para o Senhor, nós somos levados a ser tentados a acreditar em coisas diferentes daquilo que Deus é e daquilo que Deus pensa. Lembremos no caso do apóstolo Pedro, quando o Senhor anda sobre as águas e manda ele andar também. Enquanto ele estava olhando para o Senhor, a sua fé estava firme e ele estava andando sobre as águas. Quando ele começou
a olhar para as águas e não olhar para o Senhor, ele começou a afundar. Clamou ao Senhor, o Senhor o segurou e o colocou de pé e disse: "Ô homem de pouca fé". Por quê? Porque quando começamos a olhar com foco que não é para o Senhor, para o nosso Deus, aí nós começamos a ficar com pouca fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós precisamos manter a nossa fé. Então ele foi tentado, assim como Adão e Eva, o autor da lição aqui dá esse exemplo, foram tentados. Como a humanidade toda, todos nós somos tentados a todos os dias sermos desacreditados, né? Desacreditar em Deus, mas nós temos que resistir a essas tentações e crer que verdadeiramente Deus, ele é bom. Aí no 1.3 tem o caso aqui da inveja. Já foi tratado isso em lições anteriores, mas nós vamos dar uma passada aqui bem rápido. O salmista declara que foi tomado por inveja ao ver a prosperidade dos ímpios. Quando ele começou a olhar a prosperidade dos ímpios, ele começou, né, a ser tomado por um sentimento de inveja. Está aqui no versículo de número 3, você pode acompanhar aí no Salmo 73, versículo número 3, diz assim: "Pois eu tinha inveja dos nessos, ou dos ímpios, ou dos soberbos", conforme a tradução, "quando vi a prosperidade dos ímpios". Então ele foi tomado por inveja quando ele viu a prosperidade dos ímpios, veio aquela inveja no coração de Asaf. E isso trouxe consequências ruins para a sua vida, que daqui a pouco nós vamos esmiuçar um pouquinho bem rápido, mas você vai ter uma noção melhor do Salmo 73 e do Salmo 77. Ao analisar as circunstâncias que estavam diante dos seus olhos, sua fé foi abalada. Asaf olhou para os ornamentos externos, riqueza, saúde dos ímpios. Olhou para o fato de os ímpios não sofrerem sua morte, de eles esboçarem uma aparente alegria, e deixou seu coração ser tomado pela inveja. A inveja leva a coisas ruins. A inveja leva até uma igreja à decadência. Temos exemplo da igreja de Corinto, onde havia inveja. Nós vemos também no livro de Tiago que ele diz: "Cobiçais e nada tens", né? Quanto mais a gente inveja e cobiça dos outros, mais nós não temos nada, porque não valorizamos aquilo que nós já temos. A inveja leva, né, as pessoas a desejar aquilo que não tem e a esquecer daquilo que tem, de ser gratos por aquilo que tem. Nós não podemos ter tudo nesse mundo, mas nós vamos ter muitas conquistas. O mundo não é feito só de vitórias e nem só de derrotas. O mundo não é feito só de coisas boas, coisas ruins acontecem também. Há dias bons e o dia mau que a Bíblia fala. Mas nós temos que ser gratos por aquilo que nós já temos e sempre acreditar na bondade de Deus. Então nós falamos aqui nesse primeiro ponto o conflito existencial de Asaf. Agora nós vamos para o ponto 2, vencendo o sentimento de inveja. Então ele foi tomado pela inveja, ele teve que vencer esse sentimento de inveja. Mas antes de tocar nesse assunto, eu quero ler, está aí na lição também, em Lucas 6, versículo de número 35, diz assim: "Amai, pois, a vossos inimigos, e fazei bem, e emprestai, sem nada esperardes. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus." Versículo 36, "Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso." Então veja, Deus, ele é bom até com os ingratos e maus. Tem aquelas pessoas que não agradecem a Deus, Deus é bom. Com as pessoas mais que não reconhecem a Deus, faz mal ao seu próximo, ainda assim Deus é bom, porque ele não pode negar aquilo que ele é, a sua essência. Entendeu? Então, se Deus é bom, ele sempre vai ser bom. Se Deus é amor, sempre ele vai ser amor. Se Deus é justiça, sempre ele vai ser justiça.
Um dos atributos de Deus é a imutabilidade. A Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje, o será eternamente. Nele não há sombra de variação. Vencendo o sentimento de inveja. Ao presenciar a prosperidade dos ímpios, Asaf questionou o valor da santidade e da purificação. Ficou pensando, será que vale a pena mesmo andar uma vida digna diante de Deus? Salmo 73, versículo 13, diz assim: na verdade que em vão tenho purificado o meu coração e lavei as minhas mãos na inocência. Versículo 14, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Amém? Mas aí aconteceu algo interessante com Asaf. Está aqui no 2.1. Ele entrou no santuário. O salmista estava perturbado até que entrou no santuário. Então ocorre uma mudança de postura ao entrar no lugar de adoração. Então quando ele entra na presença de Deus, o santuário não é apenas o templo, mas o santuário, ele representa estar na presença de Deus. Então, quando ele entrou na presença de Deus, as coisas mudaram. Vamos para o penúltimo parágrafo, antepenúltimo parágrafo, diz assim, aqui, ó, aprendemos aqui que Deus não deve ser tratado como um objeto, amuleto ou serviçal, mas sim como aquele que deve ser adorado. Deus não está a serviço do homem. Deus é Deus, ele é o eu sou. Então, quando ele entra na presença de Deus, no santuário, que ele começa a contemplar as coisas com uma visão melhor, que na presença de Deus nós começamos a olhar com a ótica de Deus, nosso entendimento ele é renovado. Então ele começou a entender que Deus não é um objeto, não é um amuleto, não é um serviçal nosso. Ó, Senhor, eu quero, acabou, você vai ter que me dar, porque eu sou digno, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. Não, não devemos servir a Deus achando que ele vai nos dar alguma coisa com moeda de troca. Não, devemos servir a Deus porque nós o amamos, porque nós o servimos, porque nós cremos nele. E porque nós cremos nele, nós o amamos e cremos na sua palavra, como está em João 14, versículo 23. Olha só o que diz. Jesus respondendo disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então nós servimos a Deus por amor e demonstramos este amor quando cremos na sua palavra e ele habita em nós. Deus não está a nosso serviço, nós é que estamos a serviço de Deus. 2.2, permitiu ser restaurado por Deus. Isso é importante para que a sua fé fosse renovada novamente. Ele teve que permitir que Deus viesse a operar na sua vida. Aqui no final diz assim, ó, vários homens de Deus precisaram passar pelo caminho da restauração, seja porque pecaram, a exemplo de Davi, que nós vimos na lição de número 6, seja porque ao enfrentar os desafios experimentaram fraqueza e desânimos, como Elias, não está registrado em 1 Reis, capítulo 19, versículo 4 a 18. Então, Davi precisou ser restaurado por Deus por causa do pecado, né? E Elias foi abatido pelo desânimo, não no caso por causa do pecado, como aconteceu com Davi, mas porque se sentiu só. E Deus disse, não, tenho 7.000 joelhos que não se dobraram diante de Baal, não é só tu não, Elias. Então isso recobrou o ânimo e a fé do profeta Elias. Então Deus agiu na vida dele, trouxe ânimo. Deus agiu na vida de Davi e trouxe ânimo. Então Deus age na nossa vida a partir do momento que nós deixamos ele agir. Então o salmista, se você for ler o Salmo 7.3, 7.7, você vai ver que mesmo trazendo esses questionamentos, ele acabou deixando Deus agir, falar o seu coração, e ele acabou se voltando para Deus. Segundo o dicionário bíblico de Wycliffe,
Um dos verbos hebraicos que significa restaurar ou fazer restituição é shalom, tornar saudável, fazer o bem, completar. Ele é usado para descrever a restauração do conforto àqueles que estão doentes e tomados pela tristeza. É a produtividade de uma terra devastada por gafanhotos. Quando nós estamos abalados, a nossa fé parece que passou uma praga de gafanhotos e destruiu tudo aquilo que foi construído. Mas Deus é aquele que restaura, traz a paz novamente, faz produzir coisas boas nos nossos corações. Mas para isso nós temos que permitir ser restaurado por Deus. 2.3. A prosperidade dos ímpios é temporária. Foi o que ele entrou, foi o que ele viu lá no templo, foi o que Deus falou, ministrou ao seu coração, né? A soberba do homem, tudo aquilo que o homem acha que é alguma coisa, ele acaba não sendo nada. Ele começou a entender que essa prosperidade não levava a lugar nenhum o ímpio, principalmente depois da sua morte. Ele diz aqui: somente após entrar no santuário que Asaf percebeu que a prosperidade dos ímpios é temporária, passageira, e que Deus tem para aqueles que o servem coisas muito melhores, não só aqui nessa terra, como na eternidade. E ele, como levita, o Senhor não deu terra, não deu coisas assim, bens materiais como foi dado às outras tribos, mas ele disse que o Senhor mesmo disse que seria a porção deles, seria a riqueza deles. Então havia uma riqueza na vida deles que na vida das outras tribos talvez não existisse. Eles tinham prosperidade, tinham tantas coisas, até muitos que não estavam mais servindo a Deus, mas eles tinham o Senhor, eles podiam estar na presença de Deus todos os dias. Eles eram protegidos pelo Senhor e sustentados pelo Senhor. Ponto de número 3, clamando em meio à angústia. Clamando em meio à angústia. Agora nós vamos tratar, meus amados irmãos, de um outro assunto também, dentro desse assunto, mas que muitas das vezes é deixado de lado ou mal compreendido por muitas pessoas dentro da igreja. Nós vamos ver aqui. Clamando em meio à angústia. O Salmo 73 trata dos conflitos existenciais relacionados à fé. Quanto ao Salmo 77, podemos dizer que é o clamor da alma angustiada. Certamente preferimos falar das alegrias, das festas, das realizações, alertar sobre a temporalidade delas. No entanto, é preciso estar preparado para enfrentar todas as estações da vida. Deus, ao inspirar Asaf, não fez sem propósito, pois conhece a sua criatura e a necessidade de instruí-la para os desafios da vida. Então, falar sobre tristeza, sobre problema na alma, sobre depressão, né, que é um mal que tem assolado muitas pessoas nesse século, até mesmo pessoas dentro da igreja, pastores, missionárias, obreiros, irmãos, crianças, jovens, adolescentes, homens e mulheres. Muita gente tem enfrentado esse problema da depressão e outras angústias que o homem moderno passa, apesar que ter avançado em muito tecnologia, em conforto, mas o homem ainda tem esses conflitos internos que não é de hoje, mas parece que nessas últimas décadas tem se agravado bastante. E nós precisamos saber passar por isso e também ajudar as pessoas a passarem por isso, a enxergar o sofrimento que elas estão passando, orar por elas, aconselhá-las, fazermos a nossa parte. E nós mesmos precisamos estar preparados para quando esse tipo de coisa tentar nos abater. O grito do aflito. Asaf relata o seu estado de angústia. 77, versículo 2. Eu vou ler aqui para você. No dia da minha angústia busquei ao Senhor, a minha mão se estendeu de noite e não cessava. A minha alma recusava ser consolada. Estava numa aflição tão grande que ele rejeitava ser consolado.
Então ele teve que gritar, teve que escrever este salmo e pôr para fora aquilo que sentia. Nós precisamos dar este grito na alma para, de fato, mandarmos toda angústia, todo problema embora. A angústia pode atingir qualquer ser humano, irmão. Não tem super crente não. Qualquer ser humano pode ser atingido pela angústia. Qualquer ser humano. Vou até grifar aqui para você não esquecer. Aqui, ó. Olha aqui, ó. A angústia pode atingir qualquer ser humano. Ninguém está livre. Ninguém está livre, imune às dores da alma. É fato que as pessoas tendem a se solidarizar com as enfermidades do corpo, mas poucos compreendem as doenças da alma. Poucos compreendem as doenças da alma. O homem muitas das vezes se sente só, porque poucas pessoas o compreendem. Às vezes vão dizer que é demônio, às vezes vão dizer que a pessoa está com frescura, que a pessoa é isso, que a pessoa é aquilo, que a pessoa procura os seus problemas, adquirir problemas. E nem sempre é dessa forma, meus amados irmãos. Nem sempre. Então nós temos que entender as pessoas e entender os nossos conflitos também. 2. Nunca deixemos de apresentar nossas aflições ao Senhor em oração. Vou grifar novamente aqui, ó. Marcar aqui para você, ó. Anote isso aí, ó. Nunca deixemos de apresentar nossas aflições ao Senhor em oração. Foi que ele colocou para fora e foi dessa forma que ele foi restaurado. Nós vamos ver agora o 3.2, sintomas da aflição. Olha aqui o primeiro sintoma. Vou colocar aqui, ampliar aqui a tela, para poder rabiscar aqui. Olha só. Primeiro, não ser consolado. Primeiro sintoma, ele não queria ser consolado. O salmista relata que a sua alma recusava o consolo, a angústia era muito profunda. Existem estados de angústia em que as palavras não são capazes de trazer consolo. Um dos exemplos foi a recusa de Jacó de ser consolado ao receber a notícia que provavelmente José havia sido despedaçado por algum animal. 2. A ausência de palavras. A mente estava de tal forma perturbada que o salmista não tinha palavras para expressar a sua dor, de tão profunda que era. Estava em silêncio, uma angústia profunda. 3. Sentindo-se rejeitado por Deus. Asaf estava se sentindo abandonado por Deus. Aqui no versículo 7 do Salmo 77. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Será, Senhor, que tu vai me rejeitar para sempre, não vai ouvir as minhas aflições? Então você vê que o salmista passou mais de uma vez por esse tipo de angústia. Sobre a prosperidade dos ímpios, não se sentia abençoado, como angústias também na sua alma. Asaf, grande homem de Deus. Asaf, um salmista, um levita, uma pessoa que estava na presença de Deus, mas foi acometido por essas situações. Ninguém está livre, meus amados irmãos, de passar por isso, mas sabe uma coisa, que Deus está conosco. O autor da lição diz: há várias lições preciosas nesses versos. Entre elas, a quebra de alguns preconceitos. Quantas vezes no meio cristão ignoramos a dor da angústia? Ou medimos o sofrimento das pessoas com as nossas forças, né? Porque eu sou forte, porque eu venci isso, porque eu passei por isso, né? Então, não, cada pessoa é uma pessoa e enfrenta as coisas de maneira diferente. Vamos ver essa referência, Hebreus capítulo 12, versículo 2, diz assim: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos
desconjuntados. Precisa erguer as pessoas. Nós mesmos nos erguermos e fazermos um esforço de erguermos as pessoas. A palavra de Deus diz: cada um leve as suas cargas. Mas em outra passagem ela diz: levai as cargas uns dos outros. Então, a gente leva a nossa e ajuda também os nossos companheiros, nossos irmãos na fé, a levar as suas cargas, passar esse momento de angústia. Lembra dos amigos de Jó? Muita gente condena os amigos de Jó, mas muita gente abandonou os amigos de Jó. Os amigos de Jó, fora os 4 relatados ali no livro. Mas aqueles homens, mesmo Deus tendo discordado com muitas coisas que eles falaram, mas Deus permitiu que Jó orasse por eles e fosse restaurado. Deus reconhecia, com certeza, a fidelidade daqueles homens que passaram dias ali só olhando para Jó, vendo a sua situação, depois falando coisas que talvez não foram com certeza agradáveis a Jó e nem justas, mas demonstraram uma grande amizade por eles. Nem sempre os amigos vão falar coisas que agradem o nosso coração ou que sejam muitas das vezes certas, mas só da presença deles, do apoio, já é muito importante para nos levantar quando passamos por esse tipo de momentos. E é muito importante nós prestarmos nossa solidariedade às pessoas. Isso fortalece a fé delas. Estabelecendo a fé. 3.3. No versículo 10 percebemos uma mudança clara de direção. O salmista reconhece que a angústia que estava passando tratava-se de uma enfermidade e começa a lembrar-se e meditar das obras do Altíssimo. Ele começa a fazer uma declaração das grandezas de Deus, e isso trouxe a fé. A palavra de Deus diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Lá no livro de Lamentações de Jeremias. O salmista somente restabeleceu sua fé quando mudou de direção. Enquanto seus questionamentos giram em torno de si, a angústia aprofundou-se. A partir do momento que passou a olhar para os feitos do Senhor, a sua fé foi restabelecida. Quando nós olhamos para tudo que Deus já fez, para tudo que Deus é, o que Ele fez na sua palavra, registrado na sua palavra, o que Ele já fez na nossa vida, a nossa fé é fortalecida. Conclusão: mesmo sendo discípulos de Cristo e templo do Espírito Santo, continuamos sendo vasos de barro. Somos totalmente dependentes da graça do Senhor. No enfrentamento de tantas situações que parecem querer nos sufocar, em Cristo podemos sempre triunfar. A Bíblia diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, que Ele nos conduz de triunfo em triunfo. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E agora, como prometido, vamos ver aqui o Salmo 73, que diz assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Nós já vimos na lição a declaração dele. Eu grifei isso aqui, importante. Pois eu tinha inveja dos ímpios. Ele declara que ele teve a inveja, ele não nega isso. Aí ele vai descrever aqui, onde está de vermelho, 7 coisas boas que ele viu nos ímpios. Depois ele vai descrever 8 coisas ruins nos ímpios. Vamos lá. Número 1. Porque não há apertos na sua morte. Não passa por uma situação difícil até quando morre. 2. Mas firme está a sua força. Morre com força, não fracos. 3. Não se acham em trabalhos como outros homens. Eles são tão prósperos que eles não trabalham como a gente trabalha. Suas mãos não são calejadas como as nossas. 4. Nem são afligidos como outros homens. Eles não passam por aflições que muitas vezes eu passo, por escassez. Eles são prósperos demais, que eles não passam o que os outros homens passam. Versículo 7, número 5. Os olhos deles estão inchados de gordura. Olha, eles são tão prósperos que eles são gordinhos, são viçosos, uma aparência bonita,
né? A sua presença, quando chega, reflete. Sexto, eles têm mais do que o coração podia desejar. Eles têm muito mais, eles não são só prósperos. Ele tem muito mais do que qualquer ser humano podia desejar, muito além. Versículo 10, o sétimo. Por isso o povo dele volta aqui, e águas de copos cheios se lhes espremem. Ou seja, eles são reconhecidos. Quando eles chegam, o povo os tem como pessoas abençoadas, os tem como pessoas de grande estima. Agora vamos ver os 8 pontos negativos. Versículo 6. Número 1. Por isso a soberba os cerca como um colar. São soberbos. Tem tudo. 2. Vestem de violência como de adorno. São violentos, não estão nem aí. Porque eles têm mesmo, então eles passam por cima de quem eles quiserem. Não tem que dar conta de nada. Versículo 8, o 3. São corrompidos. 4. Tratam maliciosamente de opressão. 5. Falam arrogantemente. Porque tem mesmo, eu sou isso, eu sou aquilo. 10. Né, o 9, né, versículo 9, perdão. O 6. Põe as suas bocas contra os céus. Né? Blasfemo contra Deus. Né? E 7. E as suas línguas andam pela terra. 8. Aqui no versículo 11. Eles dizem: como sabe Deus, há conhecimento no Altíssimo. Então até questiono, né? Se Deus sabe de alguma coisa, se tem algum conhecimento em Deus, de tão soberbos que são. Versículo 12. Eis que estes são ímpios e prosperam no mundo, aumentam em riqueza. Isso perturbou a mente dele. Ele concluiu isso aqui no versículo 12. Aí levanta a questão aqui do viver santo. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavei as minhas mãos na inocência. Pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Eu jejuo, eu oro, eu vou para o templo, eu faço sacrifício, né? Estou de contínuo na presença de Deus, mas parece só essas pessoas que são abençoadas. Aí no versículo 15 diz: se eu dissesse, falaria assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em entender isso, foi para mim muito doloroso. Isso estava só passando na guerra na mente dele. Graças a Deus, pela misericórdia de Deus, ele não botou isso para fora, a não ser escrevendo aqui no Salmo, dando esse testemunho. 17 ao 20. Aí vai acontecer algo que vai trazer entendimento a ele. Aí nós vamos ver os esclarecimentos que ele teve com respeito ao que ele colocou lá atrás sobre os ímpios, a prosperidade dos ímpios. 5,17. Até que, sempre tem um até que. Entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Então quando ele entrou no santuário de Deus, na presença de Deus, ele entendeu o fim dos ímpios, que não era tudo aquilo que ele imaginava. 5,18. Certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição, como cai na desolação quase no momento. Fico totalmente consumido de terrores, como um sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Por quê? Porque depois da morte segue-se o juízo. E se eles não servirem de fato a Deus, não se arrependerem dos seus pecados, vai acontecer com o caso do rico e do Lázaro. O rico tinha tudo, Lázaro não tinha nada. Lázaro foi para o céu, o rico para o inferno. Todo rico vai para o inferno e todo o pobre, mendigo, miserável, qualquer ser humano vai para o céu? Não. Mas isso mostra que a verdadeira riqueza não está nos bens materiais, em si, em conhecer a Deus, em conhecer a bondade de Deus e em servir a Deus. Essa é a verdadeira riqueza. Essa é a verdadeira prosperidade. Os bens materiais é apenas uma consequência da benevolência de Deus e do nosso trabalho, que Ele permite nós trabalharmos. Se você não estudar para uma prova, para um concurso, dificilmente você passará. Se você não se esforçar no seu emprego, dificilmente você vai subir de cargo.
ou ter um aumento salarial. Então nós fazemos a nossa parte, Deus faz a parte dele. Então Deus abençoa tanto o ímpio como o justo, porque Deus ele é justo. Então ele abençoa os que não servem a ele como os que servem, porque Deus ele é justo. Mais acima, eu coloquei aqui as consequências. Só dele pensar nessa tal da prosperidade dos ímpios, olha o que aconteceu com ele. Assim, o meu coração se azedou. Ficou o coração azedo, ficou pessoa assim fria, ficou uma pessoa assim chateada, entendeu? Uma pessoa que vai falar com ele, talvez ele respondia atravessado, não acreditando mais em nada. Era tudo, ficou um coração azedo. Sinto picada nas minhas entranhas, até o corpo dele sentiu, né? Até no estômago dele, ele sentia picadas, aquilo coisa. Porque a nossa alma, quando ela está doente, se manifesta também para o exterior. Dor de cabeça, dor no corpo, né? Úlcera, uma série de coisas. Problemas dermatológicos. Versículo 22. Assim me embruteci, nada sabia, ficou ignorante, ficou sem entender as coisas. Fiquei como um animal perante ti, ele confessa diante do Senhor. Agora vamos ver aqui, ó, a verdadeira prosperidade e felicidade. Está aqui descrita nos versículos 23 ao 26 e 28. Vamos ler aqui. Todavia estou de contínuo contigo. Isso é prosperidade. Tu me sustentaste pela minha mão direita. Isso é prosperidade. Guiar-me-ás com o teu conselho e depois me receberás na glória. Isso é prosperidade. Quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Como não confessar que isso é a verdadeira prosperidade? A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Isso é prosperidade. Versículo 28. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus, pois a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as tuas obras. Isso verdadeiramente é prosperidade. Amém? Vou deixar aqui no final desta aula uma foto, uma imagem do Salmo 77, rascunhada mais ou menos parecida que nem essa, para que você possa refletir aí na sua casa, pegar a sua Bíblia. Não quis me prolongar mais, porque se a gente for falar, o vídeo vai ficar muito mais longo do que já está. Mas eu desejo que você possa pegar o Salmo 77, Salmo 73, a lição bíblica, uma Bíblia de estudo, a sua Bíblia, e possa aprofundar ainda mais nesse conteúdo. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus. Amém.